A paz do Senhor, pessoal. Vamos aí dar início a mais uma aula da nossa Escola de Missões. Hoje, creio que é uma aula que vai falar muito contigo, então fique aí com o coração bem sensível, aberto, para poder receber todo esse conteúdo que vai ser ministrado para você. Lembre de estar anotando as suas dúvidas, compartilhe no nosso grupo a tua experiência com essa aula, para poder edificar os demais alunos que estão participando da escola. As suas dúvidas, tanto você pode deixar para a nossa live interativa, ou pode compartilhar aí no chat, que assim que possível nós respondemos para você. A nossa aula de hoje tem o tema Como alinhar seu chamado pessoal ao propósito de Deus para as nações. Então, até este momento, se você já acompanhou as outras aulas, você já assistiu, nós falamos sobre propósito, falamos sobre valores, né, demos vários insights para você conseguir ir identificando aquilo que é o propósito que Deus te chamou, né, qual o chamado que Deus tem para a tua vida. E hoje nós vamos então trabalhar um pouquinho aquilo que nós já vimos nas aulas anteriores e vamos aprender a alinhar isso ao propósito de Deus para as nações, para conectar isso com aquilo que Deus está fazendo e nós avançarmos naquilo que Deus tem para as nossas vidas em algo contínuo, né? Numa missão integral, para nós fazermos parte de algo que Deus está fazendo nesse momento, tanto na nossa nação brasileira, como em outras nações que você pode ter um chamado para poder fazer uma obra missionária. Então, como alinhar o seu chamado pessoal ao propósito de Deus para as nações? Primeiro, o propósito de Deus sempre foi alcançar todas as nações. Então, nós já vimos isso nas aulas anteriores. Então, Deus, desde o início, né, de Gênesis e Apocalipse, você vai ver a obra de Deus, o que Deus está fazendo para alcançar todas as nações. E ele nos convida a fazer parte desse plano, a fazer parte dessa obra missionária que Deus está fazendo. Então, o seu chamado pessoal está inserido em um plano maior, que é o avanço do reino de Deus. Então, aquilo que Deus chamou você para fazer, aquilo que Deus te habilitou, que Deus confiou para você, faz parte desse plano maior. Ele está inserido nesse plano que é alcançar todas as nações. Esse é o conhecimento que a gente deve adquirir, devemos buscar, devemos entender para experimentar grandes coisas com Deus. Então começa lá em Gênesis, né, quando ele vai falar a Abraão sobre aquilo que estava acontecendo, né, a promessa que estava sobre a vida desse homem, e a partir dele nós vimos então toda a movimentação de Deus, desse Deus missionário, depois com Cristo, enfim, até chegar em Apocalipse, como nós já vimos nas nossas aulas anteriores. Então, o seu chamado pessoal, ele está inserido nesse plano maior. Então, por isso que você deve então buscar conhecer, buscar entender tudo que está relacionado ao propósito que Deus colocou sobre a tua vida, que ele tem chamado você para fazer junto com ele e criar as conexões para que você possa então alcançar tudo que Deus tem para você dentro do chamado ministerial que ele tem para a tua vida. Identificando o seu papel no reino de Deus. Então Deus ele nos chama de forma única. Lembra que eu já falei nas aulas anteriores que cada um tem um chamado específico, né? Então Deus ele nos chama de forma única, mas sempre num propósito coletivo, né? Então aquilo que Deus nos chamou se conecta com outras pessoas que também têm chamados, que Deus também está chamando, e forma então um propósito coletivo. E esse propósito coletivo é nada mais, nada menos do que aquilo que Deus está fazendo. Então, lembra que eu comentei lá atrás, na aula anterior, a respeito do propósito, o propósito final, que é que todas as nações estejam reunidas. Então, quando já tem uma visão definida, né, que é o plano maior de Deus, ele desfragmenta isso em várias partes e distribui isso para várias pessoas, né? Então, várias pessoas fazendo, cada um fazendo a tua parte, num propósito coletivo para contribuir para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado no fim de todas as coisas. Então, todos nós aqui, cada um de nós tem um papel importante, tem uma forma única para poder atuar dentro desse propósito eterno, que ele é um propósito coletivo. E as perguntas para nossa reflexão nesse início, creio que você já deve ter essas respostas se você assistiu às outras aulas. Qual é o seu dom ou talento? Você tem já isso bem definido? O que Deus já te entregou, o que Deus já desenvolveu para você poder estar andando sobre ele, né? Ele já, ao longo da tua jornada, já tratou isso com você, já colocou isso no teu coração, já levou você a se capacitar, né, através de cursos, através de escolas, faculdades, tantas outras coisas. Então você já tem isso bem definido. O que queima no seu coração, né?
Lembra lá numa das aulas anteriores que nós falamos a respeito de você colocar aquilo que você sente que o teu coração está queimando para fazer, conectado ao teu propósito eterno. Então nós falamos muito sobre isso, né? Então o que queima no seu coração? Está muito bem definido já para você? Você já conseguiu definir nessa escola aquilo que está queimando no seu coração? A missão que Deus te deu, o propósito que Deus te deu? Como que os teus talentos podem ser usados para isso? E você já buscou, então, em Deus sobre o teu chamado e o teu propósito? Já está tudo muito bem alinhado isso? Se não tiver, convido você a estar orando a Deus. Se você não assistiu às aulas anteriores, assista para que você tenha todas essas definições aí já bem definidas no teu coração, para que você possa prosseguir na área da escola, entendendo o que Deus tem para a tua vida e alinhando com o propósito eterno. Né? Então, Efésios 6, 2:10 fala que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Né? Então, uma vez que nós entendemos tudo isso que nós estamos vivenciando aqui na escola, com certeza nós temos um propósito aí de fazer essas boas obras para o Senhor, né? Gerados em Cristo para essas boas obras. E é essas boas obras que lá em Apocalipse vai dizer que quando o Senhor voltar, ele vier buscar a tua igreja, ele vai entregar o galardão aí a cada um conforme as tuas obras. Né? Então, obras não geram salvação. Mas uma pessoa que é salva, ela produz boas obras. Então, a gente automaticamente, quando nós estamos dentro desse contexto, estamos vivendo esse contexto, nós vamos praticar aquilo que Deus pediu para que nós podemos praticar dentro do nosso chamado. Né? E o coração de Deus pelas nações. Né? Deus deseja que todas as nações conheçam a sua glória, porque nós temos um Deus missionário que tem uma visão eterna, um propósito eterno que ele está em desenvolvimento e nós somos chamados a fazer parte disso. Então, lá em Jesus Cristo, quando Jesus vem, traz esse mandamento que nós já vimos, inclusive, nas aulas anteriores: ide e fazei discípulos de todas as nações. Então, nós temos aí uma ordem, né? Temos um mandamento para nós podermos cumprir. Por isso que tudo que nós vemos conversando aqui na nossa escola, que ela tem um propósito de ativação para nações, é um dos propósitos, né? Nos ativarmos para entender aquilo que Deus está nos chamando e quais as nações que Deus tem para nós e como que a gente pode fazer parte desse plano eterno. Né? Então nós estamos trabalhando isso dentro da escola, para que você consiga enxergar tudo aquilo que Deus tem para você e as nações que estão esperando aí pelo teu sim, pela manifestação daquilo que Deus vai gerar através de você. Né? Então, lá em Jesus nós temos então o ID, né? Fazer discípulo de todas as nações. Então é o coração de Deus, a missão de Deus aí, do nosso Deus missionário. E aqui alguns exemplos, né? Um exemplo prático aí, são dois exemplos aqui na sequência. Esse aí do William, né, que é o pai das missões modernas, e aqui nós vamos ver alguns exemplos aqui durante essa aula, para que a gente vá entendendo qual é a lição que esses missionários trazem para a gente, pessoas que já estiveram no campo missionário, deixaram aí grandes legados para nós, porque quando você executa exatamente aquilo que Deus chamou você para fazer, você começa a construir um legado. As pessoas elas vão ver em você, elas vão enxergar em você aquilo que Deus está fazendo. E isso vai gerando uma história a partir daquilo que você está fazendo. Então, por isso, quando você faz a missão, você aceita e entende ela e vive ela verdadeiramente, você constrói um legado eterno que gerações lembrarão daquilo que você fez. Então, no contexto aqui de William, ele era um sapateiro na Inglaterra que sentiu o chamado de Deus para alcançar as nações. Olha só, a pessoa era uma profissional normal. Talvez você aí que é uma professora, você que é um professor, você que é um médico, você que é um motorista de aplicativo, esse cara ele era um sapateiro. Ele era um sapateiro que ele entendeu o chamado de Deus para que ele tinha para poder alcançar as nações. Então ele enfrenta resistências até mesmo de líderes religiosos de sua época, que acreditavam que missão não era necessária. Né? Então, hoje em dia não é diferente. Né? Hoje em dia, muitas vezes, você vai compartilhar com um líder que não tem a visão missionária, além dele não te apoiar, ele pode, às vezes, barrar você, dizer que isso não é de Deus para a tua vida. Né? Que já, onde já se viu você largar tudo, onde já se viu você ir para um lugar desconhecido, que você não conhece ninguém, e aí nós temos várias histórias de pessoas que, quando decidiram fazer missões, a própria liderança que estava sobre a vida dele ser a oposição para o chamado que Deus estava fazendo sobre a vida daquela pessoa. Então, com esse pai das missões modernas aqui, William, ele passou por isso. Né? Talvez você também esteja passando ou passou por isso. Né? Só qual foi o impacto desse homem? Né? Ele foi para a Índia em 1793, onde ele traduziu a Bíblia para várias línguas locais.
fundou escolas e pregou o evangelho. Ele também foi pioneiro em engolir práticas desumanas, como o sati, que era a queima de viúvas. Uau, né? Um cara de sapateiro, ele foi para a Índia, ele traduziu a Bíblia em várias línguas locais, né? Aquele homem que era sapateiro, fundou escola, pregou a palavra num país aí extremamente difícil de pregar, porque tem muitas religiões, muitas idolatrias, né, a falsos deuses naquele local, e ele ainda aboliu práticas desumanas, né, porque você vai ver que o missionário, aquele que se dispõe a ir em favor daquilo que Deus quer fazer nas nações, que Deus quer fazer em determinadas cidades, seja na própria nação brasileira, ele vai com práticas de justiça, né? E a justiça faz criar projetos e entrar em determinadas situações de governo, por exemplo, para mudar leis, para instituir novas leis, para trabalhar em favor das pessoas que são pessoas que Deus tem um apreço, que são os órfãos, que são as viúvas, que são as pessoas aí que estão à margem da sociedade, né? Então, esse homem ele gerou esse impacto lá na Índia, né? Ele fez algo grandioso, inclusive tem muito conteúdo dele na internet que você pode buscar para ter mais conhecimento, né, sobre esse grande homem de Deus, né? E a lição que ele traz para a gente é que ele acreditava que esperar grandes coisas de Deus é tentar grandes coisas para Deus, né? Que era o caminho para cumprir o propósito divino, né? Então, a gente ficar só esperando e não fazer nada, jamais a gente vai ter acesso às grandes coisas que podem ser feitas com Deus, né? Então, se você tem um chamado missionário baseado nessa fase, faça algo grande para o Senhor. Tenha ousadia para viver o propósito divino que Deus tem para você. Se lance dentro dele. Vá, mesmo que talvez Deus esteja chamando você para cenários difíceis, Deus está contigo. Deus está te chamando para viver esse propósito. Deus está colocando você nessa condição. E Deus ele vai capacitar você para viver essas grandes experiências com Ele e construir um legado dentro do cenário de missões, né? Construir um legado para que gerações futuras possam lembrar daquilo que Deus fez através da tua vida. Então esse homem foi isso, né? De sapateiro se tornou aí um grande missionário, construiu um grande legado aí a partir daquilo que ele decidiu fazer com Deus, dentro do que Deus estava fazendo é, nessa nação. E aqui é um outro exemplo, né, que é o Hudson Taylor, né? Ele é o fundador das missões para o interior da China. E aqui é um testemunho maravilhoso desse homem, né? Então ele sentiu o chamado para a China, ainda muito jovem, né? Deus mostrou para ele essa nação. E aqui é engraçado, porque Deus pode chamar você ainda muito jovem, né? Talvez você é um jovem, ou talvez você vai passar esse vídeo aqui para que um jovem possa assistir, um adolescente que seja. E esse é um caso de Deus chamar ainda a pessoa muito jovem, né, para viver um grande chamado em um país, em uma nação de extrema periculosidade, né? Então ele sentiu esse chamado para fazer a missão na China. Então o que ele vai fazer? Ele vai então estudar, né, vai aprender medicina e vai estudar a língua chinesa antes dele partir para essa missão. Então, quando o Taylor chega então na China, ele vai montar, né, diversas situações ali, ele vai reconhecer o ambiente, ele vai estudar aquele ambiente e ele vai montar então uma fundação, né, que chamou Missão para o Interior da China, que ele envia então centenas de missionários para áreas remotas do país, né? Ele adotou a cultura chinesa, vestia ali como os locais para se conectar melhor com as pessoas. E aí ele tem uma lição para nos passar, né? Que ele demonstrou que o amor pelas nações exige sacrifício, adaptação e uma confiança inabalável em Deus, né? Então fazer missões em países complexos, né, difíceis de acessar, principalmente na janela 1040, né, países que têm muita perseguição, você precisa ter esse amor dentro de você. Né? Você está queimando desse amor dentro de você. E entender que vai exigir sacrifício, adaptação, porque você vai ter que se adaptar à cultura, você vai ter que estar disposto a abrir mão de algumas coisas para poder estar nesses ambientes e uma confiança inabalável em Deus. Então, é um grande homem de Deus também, que deixou aí um legado para nós aprendermos, estudarmos sobre as experiências que ele teve, o testemunho que ele trouxe em livros, em depoimentos que nós encontramos aí na internet, para que a gente possa ir fortalecendo a nossa fé diante desses grandes homens de Deus que deixaram aí grandes legados para nós, né?
E como que eu posso aliar então o meu chamado, né, o propósito que está sobre o meu, ao propósito que Deus está movimentando, né? Como que eu posso fazer isso? Como que eu faço isso? Primeiro é submissão ao senhorio de Jesus. Não tem como você fazer uma grande obra com Deus se você não está disposto a estar submisso ao senhorio de Cristo, né? Submisso àquilo que Deus vai lhe direcionar para fazer e você está disposto a viver isso, né? Então, o primeiro passo é estar submisso ao senhorio de Cristo. Segundo, buscar direção do Espírito Santo, porque é Ele que direciona você, é Ele que impulsiona você, é Ele que dá os caminhos para você poder chegar naquilo que é o propósito de Deus que está alinhado aí àquilo que você foi chamado para fazer. Então, preparação e capacitação está em terceiro nível aí. Então, nós temos que se preparar, temos que se capacitar, temos que ir atrás de conhecimento, temos que ir atrás de discernir as questões espirituais. Se você vai para uma nação específica, tem que estudar sobre essa nação, conhecer o idioma, buscar informações que são relevantes para que quando você esteja no ambiente, esteja no local onde você está indo, você não seja surpreendido com coisas que você, de certa forma, não tem o conhecimento. Então, vá atrás de buscar essa preparação e essa capacitação, né? E a conexão com a igreja local e missões. Então você tem que estar conectado, né, com igrejas, tanto locais na nação onde você está indo, ou com a própria igreja que está fazendo envio para você, e estar conectado ao ambiente missionário. De certa maneira, Deus conectar você com pessoas que vivem ou estão nesse cenário para que você vá conhecendo os desafios, vá entendendo os desafios e tenha apoio quando você estiver dentro desses ambientes, né? Nós sempre vamos ter pessoas que em algum momento já foram enviadas para esses locais. Então busque isso, busque conexões com igrejas, busque conexões com pessoas que estão no campo de missões, para que você vá então munindo-se de ferramentas e permitindo que Deus te capacite, te prepare para esse desafio, dentro do propósito que Deus tem para você. E o último passo, que daí esse aqui muita gente às vezes não consegue entender isso, mas é uma obediência radical. Então nós temos que ser aí extremamente obedientes, né? Ter a submissão e ter a obediência, né? Deus mandou, você faz. Deus mandou, você vai fazer. E não tem questionamentos a Deus. Se você é submisso e você vai ter uma obediência radical, você simplesmente vai fazer. Independente se você sabe do resultado final ou não. Você faz por obediência, porque a obra está sendo direcionada pelo Espírito Santo, você está submisso ao senhorio de Cristo, você já entendeu o cenário que Deus preparou para você. Então a obediência vai cumprindo o propósito de Deus, vai fazendo com que aquilo que você está no teu coração vai se alinhando ao propósito eterno que Deus tem de levar você e de preparar você para alcançar as nações, até mesmo dentro daquele ambiente em que nós já falamos nas aulas anteriores, que são as formas que nós temos de fazer missões. Então, como alinhar o chamado ao propósito de Deus? Siga essas etapas aí que você vai ter êxito naquilo que você está fazendo e você vai alcançar aquilo que Deus tem para a tua vida. E quais são as barreiras que nós temos para esse alinhamento? Então, aqui nós temos 5 estágios, 5 etapas que nós devemos seguir para poder ter esse alinhamento. Mas quando a gente vai buscar o alinhamento, vem também barreiras que são geradas muitas das vezes em nosso coração para que a gente não consiga ter esse alinhamento com o propósito de Deus. E as barreiras mais comuns que a gente vê aí na grande parte dos missionários, das pessoas que querem viver esses grandes chamados com Deus, uma delas é o medo do desconhecido, né? Então tem pessoas que você fala assim, não, eu não vou lá para tal país, né? Eu já ouvi pessoas, eu não vou lá para o Paquistão, vou morrer lá no Paquistão, não, eu não vou para lá. Então o medo do desconhecido faz a pessoa desistir de viver um chamado que Deus está dando para ela, para as nações. Por isso que a preparação e a capacitação e a conexão com igrejas locais e missões que já acontecem em determinados locais vai ajudar você perder o medo, você ter o conhecimento do ambiente, ter o conhecimento do local, saber como fazer, saber como andar, saber que acontece, o que não deixa de acontecer, e isso é extremamente importante para isso gerar mais confiança em você, né? Então, boa parte das pessoas aí desistem de viver grandes coisas com Deus porque tem medo do desconhecido, né? Tem medo de cumprir o ID e ir para lugares que ele não sabe se vai dar certo, se não vai, o que ele vai enfrentar, o que ele não vai. Então, o medo desconhecido é uma das barreiras mais comuns.
A outra é apego ao conforto, né? Ou os bens materiais. Então muitas pessoas falam, eu não vou fazer missões lá no meio de tribos indígenas porque lá eu não tenho um local adequado para mim poder fazer as minhas necessidades básicas, não tenho um local para mim poder ter um descanso confortável. E aí a pessoa se apega à situação de momento dela, do conforto de bens materiais que ela possui no momento atual, e ela então não se desprende para viver aquilo que Deus tem para a vida dela dentro desse cenário de nações ou dentro desse cenário de missões, seja aqui nacional, porque ela se apega a questões de conforto e bens materiais. Se tratando do cenário missionário, ele é um cenário de renúncia. Ele é um cenário que você precisa viver algo com o Senhor que foge sim da naturalidade. Ele não vai ser algo natural. É um exemplo. Uma vez eu fui fazer missão numa região indígena e eu cheguei lá naquela região, eu dormi, por exemplo, num colchão que tinha 2 dedos, né? O banho era banho de caneca em água gelada, não tinha banho quente, né? Não tinha um chuveiro para tomar banho, né? A refeição era feita num local totalmente inadequado, totalmente impróprio, né, para se fazer refeição, com animais à volta, aves, cachorros e tantas outras coisas, e tudo era feito ali num algo muito simples, né? Então, muitas das pessoas, essas barreiras de apego, né, ao conforto e os bens materiais tornam um empecilho para essa pessoa avançar e alcançar aquilo que Deus tem para ela. Terceira, falta de clareza sobre o chamado. Então, muitas pessoas desistem porque elas não entenderam aquilo que Deus realmente tinha de fato para a vida dela, e isso provoca uma insegurança nela. Então, ela não consegue avançar, né? Porque nem ela tem a definição clara do que Deus chamou para fazer. Então, não é sobre um turismo gospel, né? Não é sobre ir para o lugar apenas para tirar foto e para ganhar likes no teu Instagram, no teu Facebook. Não, não é sobre isso. É você entender de fato o que Deus chamou você para fazer, e ao ir ao encontro daquilo que Deus está levando você, você ir já com definições bem claras do que você irá fazer naquele determinado local. E a passividade espiritual. Nossa, essa aqui para muitas pessoas. Tem pessoas que não conseguem se movimentar sozinhas. Tudo ela depende de alguém. Tudo ela depende do pastor, depende do líder, depende do obreiro, do diácono, enfim. Ela vive uma passividade muito grande. E aí, por ela ter essa passividade, ela não consegue se ver longe desse ambiente de segurança dela, né? Nesse ambiente que ela sempre depende de alguém para poder dar o auxílio, para poder dar o recurso, para poder direcionar, para poder orientar, para poder falar para ela o que tem que ser feito. Ela não consegue sair desse ciclo de ambiente, e quando ela se vê diante de um desafio de uma obra missionária, ela tem medo, né? Gera medo, gera várias outras coisas por conta dessa passividade que ela tem. Então, você que tem um chamado missionário, entenda que é com você o chamado, né? Deus está te chamando e Ele vai te capacitar. Então, você não deve criar essas barreiras e nem se apegar a essas questões para que você, então, não perca essa oportunidade de produzir esse alinhamento com o propósito de Deus que tem para você sobre as nações. E o desafio de hoje é: o que está impedindo você de alinhar sua vida ao propósito de Deus? O que te impede? É alguma dessas barreiras comuns ou é outras barreiras, né, que te impedem? Por exemplo, talvez aqui para você você vai ter uma barreira familiar, né? Os filhos, apego aos filhos, apego ao relacionamento que você está. E aí a pergunta é: isso está te impedindo você de viver o propósito com Deus? E se isso de fato estiver acontecendo, que Deus tem falado para você? Qual é a solução para isso? Como que tudo isso que você está colocando como barreira, que está impedindo um alinhamento com Deus, pode ser transformado em favor de um alinhamento para que você viva esse chamado com Deus? Como que isso pode ser desenvolvido? Se você tiver dúvidas sobre isso, pode mandar uma mensagem no privado, pode mandar perguntas, pergunte na nossa live interativa, que nós vamos te ajudar a discernir sobre isso, para que você consiga realmente encaixar nesse trilho dessa jornada com Deus, né? Entrar nessa estrada que Deus está chamando você, aonde tem uma origem e tem um destino que Ele quer te levar, e você viver essas experiências com Deus. E aqui é mais alguns exemplos, né, que a gente tem de alguns missionários, por exemplo, da Amy, que foi a mãe das crianças da Índia. Olha que chamado maravilhoso, gente. Amy era da Irlanda e ela sentiu o chamado para as missões ainda jovem também. E ela foi para a Índia,
onde dedicou sua vida ao resgate de crianças que eram vendidas para templos pagãos. Como tem isso, gente? Como tem isso nesses países? Não só na Índia, mas em vários outros países que as crianças são vendidas, né, para a prostituição, são vendidas para sacrifícios pagãos, e isso continua. Ela exerceu isso aqui, mas existe aí hoje até os dias de hoje, né? Isso ainda existem missões específicas para esse tipo de trabalho, que são bem difíceis, mas ainda tem pessoas que dão continuidade a legados como esse. E Amy, ela fundou um orfanato, né, que salvou aí centenas de crianças e lhes deu um lar seguro. E ela também escreveu vários livros que inspiram gerações de missionários até os dias atuais, né? Maravilhoso, que chamado lindo, né? E Amy, ela mostrou que o chamado missionário muitas vezes envolve lutar contra injustiças e trazer cura para os mais vulneráveis. Olha que coisa linda, gente. Lembra que eu comentei lá atrás do missionário, da justiça de Deus, né, de levar a justiça de Deus para os ambientes? Então, muitas vezes, a nossa missão, ela vai nos levar a construir orfanatos, construir abrigo para pessoas em situação de rua, vai levar a gente a construir casas que vão proteger mulheres de violência, vai levar a gente para produzir casas para cuidar de crianças que estão em situação de vulnerabilidade, tantas outras coisas. E isso é o cuidar de Deus em favor dessas pessoas. E Deus te usando como instrumento para poder fazer justiça. Isso é maravilhoso fazer parte disso. E é claro que nesses lugares, o amor de Deus, quando parte isso aí de um missionário, o amor de Deus sempre vai estar presente. O amor de Deus sempre vai estar gerando cura na vida dessas pessoas que foram maltratadas, que foram humilhadas, que foram, de certa forma, jogadas à margem da sociedade, e Deus vai lá e resgata elas e leva para um lar de cuidado, um lar de segurança, um lar de amor. Então, Amy viveu isso, né, gerou isso, e isso inspira muitos missionários até hoje através dos seus livros, né? Então, quem sabe você não tem um chamado desse, né, para poder produzir algo em favor dos mais vulneráveis, em favor dos vulneráveis que estão aí na margem da sociedade. E se Deus te chamou você para isso, não sabe como começar, chame nós, eu vou te ajudar. Nós temos aí muito conhecimento nessa área, nós já fizemos muito trabalho desses em favor de pessoas vulneráveis, porque esse é um dos chamados que Deus também chamou o nosso ministério, que nós trabalhamos também na nossa escola de missões, inclusive na nossa escola presencial. Então não deixe de viver aquilo que Deus chamou você para viver, que você pode impactar muitas gerações, né? E aqui nós temos, esse aqui é maravilhoso, né? Da Elizabeth, que tem o legado do perdão, né? Então, Elizabeth Elliot e seu marido, Jim, foram missionários no Equador. E Jim e outros missionários foram mortos por uma tribo indígena que eles tentavam alcançar. Olha que dor, né, que essa mulher passou aí no campo missionário, né? Perdeu o marido, né, assassinado aí por tribos que elas gostariam de estar levando o evangelho. E olha o impacto disso, né? Após a morte de seu marido, Elizabeth decidiu retornar à mesma tribo que o matou. E ela compartilhou o evangelho com eles. E muitos se converteram, incluindo o próprio assassino de Jim. E qual que é a lição que essa mulher trouxe para a gente? Elizabeth mostrou que o perdão e a obediência ao chamado de Deus pode transformar até os corações mais endurecidos. Uau! Né? Que maravilha, né? A mulher voltou para o mesmo lugar, na mesma aldeia, com as mesmas pessoas que haviam matado seu marido. Continuou sendo obediente a Deus, porque Deus havia dado uma ordem para eles irem até aquele local e ganhar aquelas almas para o Senhor. E ali ela pregou o evangelho, ali ela pregou até mesmo para aquela pessoa que havia assassinado seu marido. E todos puderam aí experimentar o poder de Deus e o amor de Deus. Maravilhoso isso. Então que você possa viver isso também. Talvez você tenha um chamado em locais que você talvez teve perdas, que locais que talvez gerou tristeza para o teu coração, não desista do teu chamado. Se Deus pediu para você ir naquele local, ganhar aquelas pessoas ou ganhar uma pessoa específica, vá ao encontro daquilo que Deus está te pedindo para que você faça. Seja obediente, porque você vai ver que corações que estavam endurecidos ou corações endurecidos serão transformados pelo poder de Deus, né? E aí temos esse homem aqui também, que viveu aqui uma missão
absurda, né, acho que um desafio muito grande, né, que é pregar em países, né, com perseguições, e ele viveu isso aí na pele, né, de alcançar esses lugares, de alcançar esses países, né, essas nações, e esse homem, ele era um jogador de cricket famoso na Inglaterra, mas ele abandona a sua carreira, abandona a riqueza, porque na época essa carreira dava muita riqueza, e ele vai servir como missionário na onde? Na China, na Índia e na África, né? E ele fundou as missões do Evangelho nas regiões inexploradas, né? E ele inspirou muitos jovens a entregarem as suas vidas para missões. Isso é top, gente. Eu acho isso magnífico na jornada missionária, porque quando você exerce ela com excelência, você vai inspirando outras pessoas a querer viver aquilo que você está vivendo também, experimentar aquilo que você está experimentando. E isso tudo viveu com base na sua famosa frase, né? Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício é grande demais para eu fazer por ele. Então, olha que magnífico, isso aqui é impregnado no coração desse homem, e esse homem ainda nos países aí com um difícil acesso, com muita perseguição, com muitas idolatrias, com muitas religiões, né, pagãs, e ele dentro desse contexto, né, não se importando nem mesmo com a morte, né, não se importando nem mesmo por aquilo que poderia acontecer com a sua vida, e avançando, inspirando outros jovens a também entregarem a sua vida e também experimentarem esse cenário de estar dentro de um propósito de Deus, estar alinhado a um propósito de Deus eterno, fazer parte da missão que Deus está fazendo. Isso é algo magnífico, não tem recompensa que possa pagar isso em vida. Somente no céu mesmo para nós recebermos a recompensa do que é fazer isso a Deus, servir a Deus nessa profundidade, né? E aí, por último, aqui nós temos o irmão André, né, que é muito conhecido aí, ó, a missão dele é muito conhecida, que é a organização Portas Abertas, né? Então, o irmão André, ele é da Holanda, ele sentiu o chamado para levar Bíblia a países onde o cristianismo era proibido. Então, ele fundou a organização Portas Abertas, que ainda hoje apoia cristãos perseguidos em todo o mundo. E ele arriscou sua vida inúmeras vezes para entregar Bíblias em países fechados ao Evangelho. E aí temos uma lição que ele deixa para nós, que o chamado missionário pode envolver coragem e ousadia para levar a palavra de Deus a lugares de grande oposição. Então ele colocava aí muitas vezes a Bíblia escondida dentro de ambientes, dentro do carro, dentro de malas e tantas outras coisas, para poder levar a palavra de Deus para lugares onde o evangelho era restrito, onde não se podia, né, levar o evangelho. Então, uma pessoa disposta a se tornar um mártir de Cristo, né? E quando nós entendemos o nosso verdadeiro chamado, nós entendemos que o nosso verdadeiro chamado em Deus, ele pode nos levar a ser mártir dele. Ele pode levar a gente à morte, mas nós sabemos que a morte para nós que estamos no campo missionário, que estamos fazendo missão, ela é lucro, né? O apóstolo Paulo deixou isso escrito para nós, né? Então, se nós entendemos isso e dedicamos a isso, dentro do propósito que Deus nos chamou, dentro do chamado que Ele tem para nossas vidas, nós vamos viver grandes coisas com Ele, né? E qual que é o impacto desse chamado, então, alinhado ao propósito de Deus, né? Primeiro que são vidas que são transformadas. Então você vai ver muitas vidas sendo alcançadas. Um reino de Deus avançando, então você vai poder contemplar com seus olhos aquilo que você plantou, outro regou e Deus dando crescimento, né? Você vai ver muita coisa acontecendo. Deus vai te levar você para lugares onde você vai falar assim: uau, olha o que aconteceu aqui nesse lugar. Um dia eu estive aqui, nada isso aqui existia. Agora olha como está isso, né? Como avançou o reino de Deus. E a glória de Deus que se torna revelada então para as nações, né? Dentro do ambiente onde Deus chamou você para estar, seja aqui na nação brasileira, seja qualquer outra nação que Deus te posiciona para poder atuar sobre ela. Então, esses aqui são os impactos que geram, né? Vidas sendo transformadas, o reino de Deus avançando e a glória de Deus sendo manifesta. Isso aqui é maravilhoso, muito, muito gostoso você participar disso, ver isso acontecendo, né? E aqui uma atividade prática, já chegando aqui ao final, para que a gente possa, então, praticar aquilo que a gente vem fazendo todas as aulas, né? Então, escreva isso, né, seja no papel, se quiser escrever no WhatsApp, né, se você já tem a definição daquilo que você já entendeu do propósito, do chamado que Deus tem para você, né? Então, opa, já tenho isso aqui muito bem definido, né? Então, como que esse chamado agora ele vai ser, então, alinhado a esse propósito eterno de Deus de alcançar as nações? Você já conseguiu fazer essa conexão nas aulas anteriores? Já fez essa junção disso tudo? Porque tudo está ligado ao coletivo que Deus está fazendo, tudo está ligado à visão que Deus já estabeleceu biblicamente falando. E agora você já consegue
a partir dessas aulas que nós tivemos, ter essa clareza, compartilha no grupo. Manda um áudio lá no grupo e fala assim: olha, eu já entendi o que Deus tem para mim, como que eu posso estar servindo dentro das nações. Compartilha porque aquilo que você compartilhar pode servir para outros, de como isso pode se tornar possível. Ah, pastor, eu acho que eu não consigo. Não coloque barreiras. Você precisa apenas declarar e participar daquilo que Deus está fazendo. E aí Deus, aquele que chamou você, ele vai ser o provedor também daquilo que ele está chamando você para fazer. Então não crie barreiras, apenas confie, acredite, testemunhe aquilo que Deus já falou para você, para que os céus e a terra possam então dizer amém e aquilo se concretizar sobre a tua vida, né? Para você viver essas experiências com Deus. Então, se você não tem clareza ainda, ore a Deus e peça direção para Deus para termos clareza sobre isso que nós estamos vivenciando aqui na escola e o propósito aqui da escola de missões do MMA. E para encerrar, algumas frases aqui, e eu já vou orar para nós encerrarmos essa aula. Então, Deus, ele não chama os capacitados, mas ele capacita aqueles que ele está chamando, né? Então não tenha medo, porque Deus vai te capacitar. À medida que você der o passo, Deus vai começar então a liberar o que precisa ser liberado para a tua vida, para você viver as experiências com Ele. O seu sim pode mudar a eternidade de uma nação. Olha só, o poder de um sim de um missionário, de alguém que está sendo chamado por Deus. Pode mudar o ambiente inteiro de uma cidade. Pode mudar gerações a partir do sim que ele der. É muito importante isso. Por isso que a gente não pode ser negligente àquilo que Deus está nos chamando para fazer. Não negocie o propósito de Deus por conforto temporário, né? Então, se Deus tem algo para a tua vida, não barganhe com Ele. Não tente negociar com Deus por conta de um conforto de momento. Se Deus está te chamando, diga: eis-me aqui, Senhor. E vá cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida, né? O campo missionário ele não é opcional. Ele é um clamor do céu ecoando na terra. Quanto mais missionários estivermos vivendo o propósito, mais rápido Jesus volta e nós vamos então para a nossa morada celestial. Que o Senhor possa nos ajudar a entender tudo isso e nós vivermos tudo isso que Deus tem para nós. Amém? Vou orar então para nós encerrar. Não esqueça de compartilhar as suas experiências com Deus, que Deus tem falado contigo durante toda essa escola. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa aula, obrigado, Pai, por mais um momento de nós buscarmos esse alinhamento com aquilo que o Senhor está fazendo. Então contribua, Pai, para que cada um consiga discernir, Pai, dentro daquilo que o Senhor tem para cada um, a jornada missionária, Pai, que o Senhor já os chamou para fazer. E que eles consigam, meu Pai, dar passos nessa direção e viver o sobrenatural com o Senhor. Que o extraordinário do céu, Pai, se manifeste na vida deles. E eles possam ver a cada dia, meu Pai, o céu se movimentando, meu Pai, aqui na terra, dando o propósito eterno que o Senhor tem para todos nós. No nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente. Uma boa noite para todos. Até mais.